As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Uma senhora de 93 anos está desaparecida de um lar situado na localidade de Pedrógão, concelho de Torres Novas. O alerta foi dado nesta quarta-feira, 24 de abril. Nesta altura, no terreno, registro para bombeiros, Guarda Nacional Republicana, serviços municipais de proteção civil e ainda alguns populares que se têm juntado aos operacionais. Nesta fase, as buscas têm incidido nas imediações daquela estrutura, em especial nos terrenos envolventes, infelizmente até agora sem efeitos práticos. A Assembleia Municipal de Tomar vai reunir nesta quinta-feira para celebrar os 50 anos do 25 de abril. A sessão terá lugar às 16 horas na Biblioteca António Cartacho da Fonseca, sendo que é aberta ao público. O programa centra-se primeiro na apresentação de trabalhos escolares alusivos ao Dia da Liberdade, seguindo-se as intervenções de Hugo Costa, Presidente da Assembleia Municipal, assim como dos representantes de todos os partidos com assento naquele órgão. Hugo Cristóvão, Presidente da Câmara, fecha a sessão que terá transmissão nas redes sociais do município. Rádio Hertz, a primeira a informar. Américo Costa, eleito pelo Chega para a Assembleia Municipal de Tomar, quer que a Câmara defenda os interesses da população na polémica questão em torno do acesso à praia fluvial de Alvarangel, na freguesia de São Pedro. Durante as últimas semanas, houve registro para denúncias nas redes sociais que apontaram para o fecho do acesso àquele local, situação que Américo Costa classificou como inaceitável, considerando que o povo tem direito a usufruir daquela praia, como acontece há gerações. O eleito do Chega diz que não está em causa o desrespeito pelo espaço privado, mas pede medidas justas e efetivas à Câmara. O acesso à praia de Alvarangel, um local de beleza incomparável às margens da Albufeira do Castelo Branco. Ao longo dos anos, temos testemunhado com pesar a proibição do acesso a essa área, privando os veraneantes e habitantes locais de desfrutar de um dos tesouros naturais mais preciosos da nossa região. A acumulação de más políticas locais contribuíram, inclusive, para este desfecho. É incompreensível como um acesso utilizado por gerações pode ser subitamente restringido e controlado por interesses privados. A discussão sobre a natureza pública ou privada desse acesso deveria ter sido resolvida há muito tempo. E é inaceitável que ainda estejamos a lidar com essa questão. O Grupo Chega alinha-se com a população em sua demanda por um acesso público à praia fluvial de Alvarangel. Defendemos vigorosamente o direito do povo ao uso direto e imediato deste espaço. Gostaríamos de constatar uma ação decisiva por parte do Executivo tomarense para resolver essa questão de forma justa e transparente. É imperativo que a Câmara de Tomar tome medidas efetivas para garantir que a praia de Alvarangel permaneça acessível a todos os cidadãos, sem distinção. Comprometemos a agir dentro dos limites da lei para alcançar esse objetivo. Não se trata de desrespeitar propriedades privadas, isso nunca, mas sim de assegurar que um recurso natural tão valioso seja desfrutado por toda a comunidade, como tem sido ao longo de várias décadas. Acesso à praia fluvial de Alvarangel, freguesia de São Pedro, concelho de Tomar, continua na ordem do dia. Chega, pede medidas efetivas à Câmara na Bandido. Rádio Hertz, informação. Ainda estão em curso trabalhos preparatórios para a concretização da colocação de videovigilância em alguns pontos da cidade de Tomar. Francisco Tavares, eleito do CDS na Assembleia Municipal, pediu explicações ao Presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, recordando que o processo já decorre desde agosto de 2022, mas, até agora, sem certezas quanto ao número de câmaras e em relação aos locais onde as mesmas serão instaladas. Francisco Tavares referiu-se a uma medida dissuasora que pode inverter algum sentimento de insegurança no concelho. Fiz um requerimento em fevereiro de 2023 e foi-me respondido pela Câmara que estava desde agosto de 2022 a trabalhar com a Polícia de Segurança Pública para alargar o número de câmaras em Tomar. Sabemos também que dia 15 de novembro foi assinado um protocolo
entre a Câmara e a Polícia de Segurança Pública para a instalação dessas câmaras. A pergunta que lhe faço é: em que ponto de situação é que está? Quantas câmaras é que estão planeadas? Em que locais? Já temos os equipamentos? Não temos? O que é que está a ser feito nesse sentido? Uma vez que, como o meu colega João Terreiro aqui disse, uma coisa é a segurança, outra coisa é o sentimento de segurança que se vive, e efetivamente Tomar não é exceção àquilo que também está a acontecer, e efetivamente o sentimento de insegurança tem-se falado recorrentemente neste Conselho, mas também na degradação inclusive do espaço público, com um conjunto de grafites, etc., que num sistema de videovigilância não resolveria, mas certamente poderia servir como medida dissuasora. Hugo Cristóvão disse então que os técnicos de informática da Câmara têm reunido com a Polícia de Segurança Pública, sendo que o objetivo passa por ir ao encontro do que é proposto pelas autoridades, ainda que falta ferir a capacidade tecnológica e financeira do município. Portanto, na sequência do protocolo que foi assinado, os trabalhos preparatórios têm estado a decorrer, portanto, na prática, têm existido reuniões de trabalho entre a PSP e os nossos técnicos, essencialmente do Gabinete de Informática. Sei que ainda esta semana decorreu mais uma dessas sessões de trabalho, que basicamente consistem no encontro entre aquilo que são as propostas da PSP e a nossa capacidade, em termos de meios tecnológicos e também financeiros, para ir ao encontro àquilo que nos vai sendo proposto. Portanto, no fundo, está a ser composta a rede dessas câmaras que passarão a estar na cidade, em vários locais, e até porque parte delas nós já dispomos delas, portanto é só uma questão de as pormos ativas, não só colocá-las nos locais, mas ativá-las. Portanto, não é tanto esse o problema, é efetivamente que esses locais estejam de acordo com aquilo que a PSP vai indicando. O objetivo da videovigilância é, claro, a proteção da segurança de pessoas, animais e bens em locais públicos ou de acesso público e a prevenção da prática de factos qualificados pela lei como crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência, bem como o controle de tráfego de pessoas, animais e bens na circulação rodoviária. A Câmara de Tomar tem precisamente como prioridade a colocação de videovigilância no centro histórico, onde se irá incluir a chamada zona desportiva e ainda o Jardim do Monchão, entre outras artérias próximas. Já a PSP, por aquilo que também foi apurado pela nossa redação, também quer atenção redobrada nas entradas-saídas da cidade, locais estratégicos para perceber movimentações de quem possa estar ligado a atividades ilícitas. Houve dura troca de argumentos na recente Assembleia Municipal de Tomar por ocasião de um pedido de explicações de João Tenreiro, eleito do PSD, em torno de uma moção aprovada por unanimidade em 2021 a recomendar a realização de uma auditoria externa às contas da Tejo Ambiente. O social-democrata quis um ponto de situação sobre essa fiscalização, lamentando que até hoje não se saibam os resultados, advertindo que Hugo Cristóvão, enquanto responsável pelo maior acionista daquela empresa, assim o deveria exigir. O senhor, quando estava aqui da primeira vez, como Presidente de Câmara, não como Presidente substituto, mas já como Presidente de Câmara, eu perguntei-lhe sobre a auditoria à Tejo Ambiente. A auditoria foi aprovada por unanimidade, portanto, com os votos do seu partido a favor, no mandato passado. E ainda era Presidente dessa Assembleia Municipal o Sr. Professor José Pereira. E até hoje ainda não sabemos os resultados dessa auditoria. Sr. Presidente, eu quero lhe perguntar, agora sim, formalmente, porque o senhor respondeu-me com arrogância, a dizer, não sei. E eu não retorqui porque o senhor estava no princípio e eu acredito que a sua antecessora não lhe desse conhecimento de tudo. Mas o senhor como vogal da Tejo Ambiente, o senhor Presidente, como representante do maior acionista, já devia, peço desculpa, utilizar este termo. Mas foi um termo que o senhor utilizou, infelizmente, numa reunião de Câmara. O senhor já se devia acotovelar para entrar nas instalações da Tejo Ambiente, acotovelar-se e pedir por esta auditoria. Porque é o dinheiro de todos os contribuintes que está em causa. Eu não tenho problema nenhum de se acotovelar, Sr. Presidente. Até estamos a fechar a liberdade. O senhor até pode colocar o cravo vermelho na lapela e exigir essa liberdade por parte da Tejo Ambiente. Exigimos o cumprimento de uma moção da Assembleia Municipal que foi aprovada por unanimidade para que nos desse a auditoria sobre as contas da Tejo Ambiente. Porque neste momento, se formos a ver, qual é o resultado prático que vier ao fim de 5 anos? Quase nenhum. Portanto, Sr. Presidente, o senhor tem força, gosta de se mostrar, gosta de ter soundbites. Tenha um soundbite também sobre a Tejo Ambiente e sobre a falta de auditoria, que é isto
que nós aqui exigimos. Hugo Cristóvão limitou-se depois a responder com um não sei. Estamos sempre a aprender toda a vida e já aprendi duas coisas hoje. Uma até sobre mim mesmo. A primeira, que responder a uma coisa com não sei é ser arrogante. Confesso que fiquei surpreso. Foi de facto algo novo e, portanto, sobre auditorias vou voltar a dizer não sei. Faça um requerimento, Sr. Deputado. Faz tantos. E a segunda coisa é que eu procuro soundbites. Confesso que eu não tinha essa noção sobre mim mesmo, mas pronto, acredito que possa existir essa percepção, porque, como também já falámos, a realidade é muitas vezes diferente daquela que se percebe e, portanto, digo apenas isto. João Terreiro acusou depois o presidente da Câmara de Tomar de arrogância, considerando que o eleito do PS tem a obrigação de responder à Assembleia. Responder não sei não é arrogância. Responder não sei é humildade. Agora, responder não sei da forma como o senhor respondeu é arrogância. E o senhor Patini insistiu com essa arrogância. Não sei. Mas digo-lhe já, o senhor, se não sabe, devia saber. Porque isso é a questão. O senhor, como maior acionista e como há uma deliberação desta Assembleia, é exigível que o senhor saiba. E é exigível que esta Assembleia lhe pergunte e que o senhor tenha a obrigação de responder a esta Assembleia, a obrigação sua de responder a esta questão, que diligências faz para saber a propósito como é que está o estado de uma auditoria onde nós gastamos, não é assim questões, é bastante dinheiro. Portanto, responder não sei da forma como o senhor respondeu é arrogante. Por Tomar, PSD exige saber resultados da auditoria até Tejo Ambiente. Está em causa uma moção que foi aprovada em 2021. Rádio Hertz, a primeira a informar. Importa reforçar esta indicação. A limpeza de terrenos deve ser efetuada até 30 de abril. Caso contrário, incorre numa contraordenação que pode traduzir-se no pagamento de coimas. Os singulares ficam sujeitos a um valor até aos 5.000 euros, enquanto que para as empresas esse valor poderá ascender aos 10.000. Recorde-se que é obrigatório fazer limpeza e corte de árvores 100 metros à volta das aldeias, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários. Os jardins devidamente mantidos e as áreas agrícolas, exceto se estiverem em pousio ou forem pastagens permanentes, não estão obrigados ao cumprimento das medidas anteriores. Rádio Hertz, informação. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 446 ocorrências no decurso do mês de março, o que se traduz numa média de 14,38 saídas por dia. Ainda segundo os dados fornecidos pelos serviços municipais de proteção civil, como é normal, as emergências pré-hospitalares foram a situação com maior número de chamadas, no total de 364, seguindo-se 40 assistências à população, 19 acidentes, 10 compromissos de estruturas, 5 intervenções em conflitos legais, para além de 4 incêndios urbanos e outros tantos de âmbito rural. Comparativamente com fevereiro último, houve assim um claro acréscimo de ocorrências, precisamente de 366 para as 446 de março. Eis os dados mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente. O armazenamento da Albufeira de Castelo do Bote está agora nos 96%, com registro para uma queda de 3% relativamente à última semana de avaliação. Esta diminuição, claro, explica-se sobretudo pelos últimos dias de sol, com temperaturas altas para a época primaveril. No entanto, comparativamente com a realidade de há um ano, o total acumulado é superior em cerca de 7%. Ainda segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, falta cerca de 1 metro para que a barragem de Castelo do Bote possa atingir o máximo da sua capacidade, fixada em 120 metros. Rádio Hertz, a primeira a informar. 8 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no distrito de Santarém na sequência de operações que estiveram em curso durante a última semana. Dentro desta lista, registro para 4 detenções por condução sem habilitação legal, outra por condução em estado de embriaguez, uma por furto, outra por posse de arma proibida e uma por violência doméstica. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP controlou 5.655 viaturas com recurso a radar e realizou 156 testes de álcool no sangue, com detecção para 90 infrações rodoviárias. Destas, 32 justificam-se por excesso de velocidade, 9 por falta de inspeção periódica obrigatória e uma por condução sob o efeito do álcool e outra por utilização de telemóvel no exercício da condução. Rádio Hertz, a primeira a informar. Avançamos. Nota do dia hoje com Paulo Mendes. Nesta nota do dia,
vou evocar o 50º aniversário da Revolução do 25 de Abril. Foi através da ação desencadeada pelos capitães de Abril, imediatamente apoiada pelo povo, que se terminou com a ditadura fascista do Estado Novo, que se pôs fim à polícia política, que se acabou com a censura, que se libertaram os presos políticos e se terminou com a guerra colonial. A Revolução devolveu aos portugueses os direitos e as liberdades fundamentais anteriormente negados. Devemos celebrar as conquistas da liberdade e dos direitos fundamentais adquiridos, nomeadamente na saúde, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, na educação, com a formação da escola pública, no direito à habitação e nos direitos laborais dos trabalhadores, que originaram uma maior dignidade na vida e no trabalho. A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. As conquistas económicas e os direitos de cidadania alcançados com a Revolução não são, porém, irreversíveis e devem por isso ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral, as discriminações e a violência. Manter vivo o espírito de Abril implica aprofundar a democracia e continuar a combater as desigualdades e a exclusão social. Quando o neoliberalismo e a extrema-direita lançam a sua sombra de regressão política, social e civilizacional num ataque frontal às conquistas de Abril, manter viva esta celebração é continuar a defender a Constituição da República de Abril, é continuar a assegurar o primado do Estado de Direito Democrático. É fundamental reiterar a defesa dos valores da vida, liberdade, democracia e solidariedade, porque manter viva a lembrança simbólica desse marco fundador da democracia é, igualmente, continuar a manter viva a luta pela conquista de mais direitos e de uma vida mais justa, para todos e para todas. Mas em abril de 2024, não posso também deixar de referir alguém que nos deixou há 32 anos, alguém que estudou no nosso colégio Nuno Álvares antes de frequentar a Academia Militar. Falo de Salgueiro Maia. Couberam a Salgueiro Maia as tarefas mais complexas da Revolução do 25 de Abril de 1974. Uma ao raiar da manhã, com a ocupação do terreiro do Paço onde se encontravam os ministérios militares, e a outra da parte da tarde com o cerco ao quartel do Carmo, onde se tinha refugiado o presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Em ambas, Salgueiro Maia teve o papel principal. E em ambas revelou uma ponderação, serenidade e coragem que tornaram, num ambiente de grande tensão e confronto iminente, possível o diálogo. Primeiro, na Ribeira das Naus, enfrentando sozinho a coluna de blindados do Regimento de Cavalaria 7 de Lisboa, que se dirigia para o terreiro do Paço. E depois, entrando sozinho no quartel do Carmo para prender Marcelo Caetano. Sem a sua coragem, mas também sem a sua ponderação, a Revolução tinha tudo para correr mal. A atuação e postura de Salgueiro Maia foram decisivas para o sucesso da Revolução. Participou nas reuniões clandestinas do movimento das Forças Armadas como delegado de cavalaria, integrou a comissão coordenadora do movimento e foi o operacional no terreno em Lisboa na Operação Fim Regime. Quando na manhã do 25 de Abril foi questionado pelo jornalista Adelino Gomes sobre o que estava a fazer, Salgueiro Maia respondeu: "Estamos aqui para que nunca mais ninguém seja preso ou tenha de ir para o estrangeiro pelo que pensa, diz ou escreve." E assim tem sido, desde então. Fim da Revolução, recusou ao longo de anos ser membro do Conselho da Revolução, ser adido militar numa embaixada à escolha, ser governador civil do Distrito de Santarém ou pertencer à Casa Militar da Presidência da República. Salgueiro Maia faleceu no dia 3 de abril de 1992, após doença prolongada. Deixou uma carta dizendo que queria ser enterrado na sua terra natal, Castelo de Vide, em Campa Rasa, e que no seu funeral cantassem a Grândola Vila Morena de José Afonso. E assim foi. Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz. Informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.